Olá, terceiro ano. Bom, nós estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre o tema 4 aí. E aí eu tenho um alerta aí para fazerem para vocês, porque tem alunos que estão com o caderno mais antigo e tem alunos que estão com o caderno mais atual. Então, no caderno mais antigo, vocês encontrarão essa atividade na página 53. No caderno mais atual, essa atividade vocês encontram na página 104. Tá? Porque é o tema 4, globalização e regionalização econômica. O tema é o mesmo, tá? O que diferencia são as atividades, na verdade, a atividade. No caderno mais antigo tem só uma atividade. No caderno mais atual ele tem mais atividades, ele tem 3 atividades, na verdade. Mas vocês irão fazer apenas a atividade 1. Então, no caderno mais atual, vocês farão a página 104, 105 e a 106 até a atividade 2, que é a primeira atividade, na verdade, né? Essas questões de A a B. E no outro caderno, o caderno mais antigo, é a página 53 e a página 54, certo? Bom, anotem tudo para dar início aí, né? Anotem tudo no caderno de vocês. E nós vamos para o tema. Preparei aqui uns slides para a gente entender um pouquinho melhor. Então, nós vamos falar sobre os blocos econômicos. Para a gente falar sobre os blocos econômicos, a gente tem que começar entendendo o que é uma ordem mundial, né? O que visa a ordem mundial? A ordem mundial, ela visa basicamente um equilíbrio entre os países, né? Então, um equilíbrio econômico, um equilíbrio político, um equilíbrio social e um equilíbrio cultural para a gente estabelecer uma ordem mundial, né? Uma ordem entre todos os países, certo? E aí, nós temos uma velha ordem mundial, né? Que foi durante o período da Guerra Fria e um período pós-Guerra Fria também estava ainda nessa velha ordem. Então, nós temos aí a Guerra Fria. A Guerra Fria nada mais era do que um confronto entre a União Soviética com os Estados Unidos. Era um confronto sem armas, né? Por isso que chamava Guerra Fria. Um confronto era uma disputa entre poder, uma disputa de tecnologia, uma disputa econômica, enfim, não era uma guerra armada. E aí essa Guerra Fria, ela acaba em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Só que estudiosos aí dizem que ela só realmente terminou em 1991. Por que em 1991? Porque acontece a dissolução dessa União Soviética, né? Que aí transforma em vários países aí no continente europeu, tá? Em 1991 nós temos a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o término da Guerra Fria, 1989, com a queda do Muro de Berlim, certo? Só que depois disso a gente tem uma nova ordem mundial. Por quê? Neste período o mundo estava dividido em 2 partes, tá? Então era um mundo bipolar entre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos. Depois da queda do Muro de Berlim de 89, até mais ou menos 91 aí, que acontece essa dissolução da União Soviética, nós temos uma nova ordem mundial, e aí ela vai se dividindo em várias partes. Nós temos o unipolar, que é os Estados Unidos. Quando a gente fala em nova ordem mundial unipolar, a gente pensa no poder bélico, tá? Então, nenhum outro país tinha mais poder militarmente falando do que os Estados Unidos. Isso na década de 90, tá, gente? Depois da década de 90, os outros países vão ganhando, vários outros países vão ganhando força bélica aí, tá? Mas na década de 90, quem era o chefe, quem comandava aí, era os Estados Unidos, que era o top do poderio bélico. Então, era um mundo unipolar falando em poderio bélico, tá? Ele tinha maiores forças armadas, ele tinha maiores armamentos, as bombas, enfim. Poderio bélico era com os Estados Unidos. Nós tínhamos também um outro ponto, que era o ponto multipolar, que fala, né? Que na parte econômica aí, né? Na verdade. Então, quando a gente fala na parte econômica, a gente tem 3 grandes potências econômicas no mundo todo: a Alemanha, Estados Unidos e Japão. Aqui, gente, a gente pode até colocar mais um, que depois, assim, década de 90 para 2000, a China começa a crescer muito e começa até a ter uma disputa de leve com o Japão, porque o Japão vai perdendo território ali asiático para
a China vai crescendo muito e hoje a gente já pode ver que a China é detentora dessa potência econômica aí, porque tudo é da China, né? Tudo vem da China, vai para a China, volta da China, enfim. Então, potência econômica, aí a gente tinha 3 países bem fortes e a China iniciando aí. Então, era um mundo multipolar. Depois, gente, aqui essa palavrinha está escrita errada, tá? Ela foi errada, é unimultipolar, que é uma nova regionalização. Quando a gente fala em uma nova regionalização, a gente tem o mundo dividido em 3 partes. O primeiro mundo era o mundo capitalista, tá? Que é resquícios lá da Guerra Fria, onde tinha um confronto socialista e capitalista, e os Estados Unidos ficou com a maior parte aí. E então os países de primeiro mundo eram considerados aqueles capitalistas produtores, tá? Produtores da indústria. Os países de segundo mundo ficou com o socialismo, tá? Os países socialistas eram considerados de segundo mundo, porque eles não eram tão produtores assim. E os países de terceiro mundo eram os capitalistas, porém do setor primário, ou seja, eles eram aqueles que produziam matéria-prima para os países de primeiro mundo produzir na indústria, fazer a industrialização, certo? Hoje nós não temos mais esse primeiro, segundo, terceiro mundo. Hoje nós temos um mundo dividido em norte e sul. Essa norte-sul não é a norte-sul geográfica, tá? A partir da linha do Equador. Mas sim países desenvolvidos e países não desenvolvidos, ou países ricos no norte e países pobres no sul. Para vocês terem uma noção, qualquer mapa que vocês encontrarem aí, vocês verão a Austrália, que fica no hemisfério sul, porém, ela está contemplada nos países ricos, certo? Bom, e aí, com isso, depois desse mundo unipolar, multipolar, multipolar, enfim, várias polaridades aí de mundo, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a globalização, que nada mais é que o mundo todo começa a se interligar. E ele começa a se interligar a partir do quê? Da influência capitalista. A influência capitalista ela vem muito forte para essa globalização. Então, os países capitalistas eles começam a se organizarem para criar empresas em comum, para criar o trabalho em comum, para criar os gastos, a economia, o povo, enfim, vai criando um ambiente em comum aí entre os países. E aí nasce o DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, que vai fortalecer cada vez mais essa globalização aí. E aí, entrando para os blocos econômicos, né, a gente tem aí o que são os blocos econômicos? Nada mais é que uma associação entre países que buscam estabelecer relações econômicas. O mundo globalizado ele precisa que um país ajude o outro. E para um país ajudar o outro sem perder nada, eles vão criando blocos econômicos. Ou seja, o país vai crescer, só que o que está junto com ele também vai crescer. Visa o crescimento junto, né? E aí o objetivo desses blocos econômicos é facilitar os fluxos financeiros, comerciais e populacionais. Então, havia uma dificuldade nessa relação com o bloco econômico, a gente cria uma facilidade nesses fluxos aí. E aí nós temos vários tipos de blocos econômicos, né? Se vocês pesquisarem tipos de blocos econômicos, vai ser um monte. E aí eu dividi aqui, eu coloquei em níveis de blocos econômicos. Então nós temos o nível 1, que é uma zona de livre comércio. A zona de livre comércio, ela visa reduzir ou eliminar as barreiras alfandegárias entre os membros, certo? E aí a gente tem aí o NAFTA, por exemplo. O NAFTA, que os Estados Unidos está elencado entre eles, busca essa eliminação de barreiras alfandegárias, pegar produto mais barato de um lugar, levar para outro, e para fortalecer a economia dele, óbvio, né? Bom, e aí nós temos também o nível 2, que é o nível, a União Aduaneira, né? O que é a União Aduaneira? Tarifa externa comum. Ou seja, um exemplo básico aí, a gente tem o Mercosul. Brasil e Argentina tem o mesmo produto. Estados Unidos quer comprar o produto do Brasil. O Brasil vende a X preço. E ele vai lá e pesquisa na Argentina. A Argentina vende a Y. Isso não existe quando eles estão nesse nível de bloco econômico.
porque eles têm a mesma taxa, tá? Porque qual o objetivo do bloco econômico? Visar o crescimento comum aí entre os países, né, que participam daquele bloco. Então, o Mercosul, ele está nesse nível, aí a gente pode colocar ele nesse nível que ele tem essa tarifa externa comum. Todos os países membros do Mercosul têm a mesma tarifa, a mesma taxa de venda, de compra e venda aí no mundo todo. O terceiro nível é o mercado comum, que é a política das 4 liberdades. Então, liberdade de capital, liberdade de mercadorias, liberdade de serviço e liberdade de pessoas. Como que funciona isso? Esses 4 serviços, eles circulam entre os membros sem impostos algum. A União Europeia ela já esteve no terceiro nível, hoje ela não está mais, ela já está no 4º nível. Porque ela está mais avançada, ela já passou pelo 1, pelo 2, pelo 3 e agora está no 4, que é o nível mais avançado dos blocos econômicos, que é a União Econômica e Monetária. Ela visa uma moeda única, aí na frente eu coloquei o euro, né, para destacar aqui para vocês, que a União Europeia está nesse 4º nível aqui. E uma dependência econômica. O que é dependência econômica? Um país vai dependendo do outro economicamente. Eles não vendem nem compram nada sem estar interligado aí. Porque qual é o objetivo do bloco econômico? Visa o crescimento entre os países membros daquele bloco. Ou seja, a União Europeia ela está nesse nível 4, sem sombra de dúvidas. E já passou pelo 1, pelo 2 e pelo 3. E assim sucessivamente, pessoal. Quem está no nível 1... meio que está começando aí a esse bloco econômico. O nível 2 já tem o nível 1 elencado nele. O nível 3 já tem o 1 e o 2 elencado nele. O 4 já tem o 1, o 2 e o 3 elencado nele. Ou seja, já tem aí uma estabilidade econômica e já está bem avançado nessa função de blocos econômicos, né? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da atividade, vocês me mandem mensagem que eu estarei para ajudar vocês aqui qualquer momento, qualquer hora do dia, enfim, estou disponível. Vocês irão fazer a atividade do tema 4, que é globalização e regionalização econômica. Aqui eu coloquei da página 53 e 54, mas como eu mostrei para vocês, vou voltar lá. Quem está com caderno novo aí, né? Está na página 104, tá? Vocês vão fazer a leitura, vou deixar aquele PowerPoint disponível, vai fazer a leitura do mapa e responder essas 3 questões que estão aqui elencadas. No caderno de vocês, anotem tudo. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Beijos, até mais.